estudando planejamento financeiro, eu percebi o quanto as pessoas se enrolam com os números, muitas vezes caindo em golpes e até mesmo adquirindo dívidas. Foi por isso que eu criei esse programa, para ajudar você a cuidar da saúde do seu bolso e a ter prosperidade. Eu sou Wilson de Martini e você está no programa Profissional de Visão. E é com muito prazer que eu recebo hoje para falar para a gente sobre finanças, investimento e sobre planejamento financeiro, Márcio Navarro. Márcio, conta um pouquinho mais para a gente aí sobre a sua formação e o que mais você tem aí para poder ajudar o pessoal a administrar melhor o seu dinheiro. Bom, primeiro, olá a todos, né? Obrigado pelo convite, né, por estar aqui. Eu fico lisonjeado. O Wilson de Martini, um profissional de visão, né? Pega essa, né? Profissional de visão. Então, eu sou o Márcio Navarro, eu tenho uma formação em contabilidade e também controladoria e gerência financeira, né? Que é a minha pós-graduação. Então, isso daqui é que me leva, né, a ser apaixonado e a ajudar, né, nesse processo de parte financeira. Quando nós falamos do financeiro, tanto pessoa física como pessoa jurídica, né? Na empresa eu tenho aí 3 consultoria e NA Business, onde nós trabalhamos muita parte pessoa jurídica, mas também tenho alguns trabalhos como um e-book de educação financeira, né, para pessoa física. Então esse é o nosso desejo. Esse é o grande Márcio Navarro. E olha só, eu convidei você aqui hoje, Márcio, porque é uma época do ano muito especial, né? Começo do ano, todo mundo fazendo planos aí, como é que vai ser, realizações, mas uma das coisas que acaba acontecendo muito é que os planos se frustram logo no começo. Nos primeiros meses, muitas pessoas já deixam para lá. E eu fazendo uma pesquisa, verifiquei que está entre os primeiros o plano de cuidar melhor do seu dinheiro. E, Márcio, a gente sabe que é fundamental para nós realizarmos nossos sonhos esse planejamento financeiro. E, na sua opinião, quais seriam os maiores erros que as pessoas cometem no início do ano, nesse planejamento, que acaba muitas vezes se frustrando em relação a esse planejamento, a realização desses sonhos? Veja bem, legal, porque a parte financeira está dentro de dessas metas, né, para 2025. Mas assim, é claro que tem outras metas. O ser humano faz a meta, né, do emagrecer, da atividade física e a parte financeira. O que nós temos que entender, em primeiro ponto, é que nós somos seres sistêmicos. E como seres sistêmicos, nós não adianta nós só pensarmos em fazer um desejo, mas nós temos que entender um pouquinho de nós mesmos. Por quê? Eu vou dizer, se eu acho que cai na mesma esfera do emagrecer e do fazer educação física, e fazer os exercícios, a parte do controle financeiro, ele não vai sair da mesma esfera, porque ele está muito pautado no sentido de vontade e de disciplina, de determinação, porque senão vai ficar como muitos outros anos em que nós desejamos, planejamos, mas não colocamos em ação. Então, primeiro ponto, a pessoa precisa olhar para si, para dentro de si. Onde que estão os pontos fracos, frágeis, dentro dela, para que faça com que, às vezes, ela não consiga. Trabalhe ali primeiro. E aí, então, vamos começar a falar em números. Então, primeiro o ser. E aí partimos para o número, entendeu? Acho que é fundamental isso, porque tem a ver com a motivação, né? Quando você faz um planejamento, você poupa, você investe, o dinheiro só pelo dinheiro não faz muito sentido. A partir do momento que você tem ali, eu quero isso para construir algo, realizar um sonho, seja ele material, uma viagem, uma experiência em família, acho que isso é muito legal e tem tudo a ver com o que você falou aí, né, Márcio? Exatamente. E, assim, na sua opinião, levando em conta o que você acabou de dizer, você poderia dar algumas dicas para as pessoas que estão assistindo a gente, do que elas poderiam fazer para poder ter esse planejamento de uma forma mais efetiva, para poder se organizar? A gente sabe que daqui a pouquinho, por exemplo, vem aí o leão, né, o imposto de renda, e é interessante que a pessoa... O ZI, né? Imposto de renda, IPVA, IPTU. Entenda que tudo aquilo que nós fazemos no financeiro, ele está baseado muito, e eu falo muito disso, no nosso emocional. O marketing, e ele tem que trabalhar muito isso, o marketing trabalha no emocional. Então, eu tenho um sonho de, por exemplo, ir viajar.
final do ano com a família. Ótimo, isso é o emocional, né? Desde a motivação, tá dentro da nossa esfera emocional. Aí, beleza, nós vamos para a parte prática disso. E a parte prática, ela precisa ter não só a emoção, mas a razão. E aí vai entrar uma determinação e uma disciplina. Primeira coisa é, tenho um sonho, começo a me conhecer, e aí então eu vou dar os passos práticos para isso. Um detalhe, ou uma dica, vamos dizer assim, inicial. Sei. Inicial. Pega uma folha como essa, já agora, e começa a descrever aqui, a discorrer quais são as suas despesas mensais, certo? Deixa de ladinho aqui qual a sua receita Não, mensal. presta atenção, isso aí todo mundo consegue fazer em casa, hein? É Exatamente. importante fazer. E é simples, É é simples. Mas aqui nós já estamos entrando na esfera número, racional. Pega as despesas, vamos ver quanto que tem de despesas. E aí nós vamos ver quanto nós temos de receita. Primeiro ponto. Aí nós vamos ao outro passo. Mas esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto, então, como você falou, é que se conhecer na questão dos números mesmo, né? Tem muita gente que se perde, né, nessa questão de quanto ganha, quanto gasta. E é interessante ver, eu já tive algumas conversas com algumas pessoas que não sabem a importância daqueles pequenos gastos que são cometidos diariamente. E a hora que começa a colocar, que nem você mesmo falou aí no papel, às vezes leva um susto muito grande. Vou te dar um exemplo aqui, ó, bem legal, bem prático aí, pessoal. Caiu minha... Mas eu vou dar um exemplo bem prático aqui, ó. Veja bem. Eu tenho uma despesa, vou fazer um parcelamento no cartão de R$20, certo? R$20 vezes 12, né? Ele vai dar 240. Então, às vezes parece, é tão pequeno, mas para o meu sonho de viajar no final do ano, 240 pode fazer a diferença. Entendeu? Então eu tenho uma motivação lá, o sonho, quero viajar. Tô listando. Aí eu vou começar a descobrir o que realmente uma coisa faz diferença e a outra. A gente comentou aqui também, né, desses impostos que tem agora no começo do ano, PVA, IPTU, e também nesse mês tão conturbado ali, cheio de expectativa, de início, onde a gente cria essas metas, né, ele vem depois de um outro mês que é muito conhecido pelos gastos que a gente tem. Né? Dezembro tem aí as festas de Natal, os presentes e tudo mais, e isso acaba muitas vezes que a pessoa se endivida, né? E acaba levando isso para o ano seguinte. O que seria uma coisa interessante dessa pessoa pensar para se planejar para esse ano ser diferente? Vamos começar um 2025 diferente. Como que essa pessoa pode se planejar para esses gastos? Que na verdade são gastos que a gente não pode dizer que são gastos que surgiram assim sem a pessoa saber. Eles já são até, de certa forma, previsíveis. Todo ano acontece quando a pessoa tem esse imóvel, né? Ou o carro. O que pode ser feito? O que seria o ideal para essa pessoa fazer para não ter surpresa, nem acabar se endividando nesse início de ano, por exemplo? O ideal é o seguinte. Como eu faço quando eu tenho um desejo, por exemplo, de perder peso, e aí eu vou para as festas, o que acontece? Eu olho aquele monte de coisa muito boa e eu quero comer de tudo. Qual a possibilidade de eu perder peso com tudo isso? Nenhuma, ou quase nenhuma. Para as questões de dívidas, de se endividar, é a mesma coisa. Nós estamos aqui num período de Natal, aonde nós vamos comprar presentes. É presente para o sobrinho, é presente para não sei quem, para o filho, para a filha, para o pai, para a mãe. Né? Às vezes eu quero fazer um agrado. E aí eu estou com o meu cartão lá, né? E ele tem um limite. E eu olho lá um brinquedinho de R$10. Mas eu gostei mais do de R$20. O de 10 faria a função. Só que eu gostei mais do de 20. E aí eu não consigo me conter. Por quê? R$20 de um, né? E aí joga no cartão. Mais R$30 de outro. A família joga grande. no cartão. Aí a família é grande, você imagina, né? Eu tenho uma experiência disso, né? Aí daqui a pouco você sai com o limite do seu cartão já estourado. Então você saiu de um ano já com dívida para o próximo ano. Então é se conter mesmo, é ir naquilo que
Bom, conheço o meu limite numérico, quando eu faço aquela relação de números, eu sei até onde eu posso gastar. Essa questão aí, né, de se planejar, tem várias coisas que a gente vai abordar durante os programas aqui que nós estamos fazendo. Uma delas é criar reserva de emergência e tudo. Nesse sentido, Márcio, eu acredito que não seja nem a questão da reserva de emergência, aí seja realmente de planejamento. Ou seja, a cada mês você reservar uma parte da sua renda para que você não seja surpreendido no futuro com essas contas que já são previsíveis, que vão acontecer. Então você já começa a formar ali um percentual da tua renda, guardando ali para esses custos que são custos já sabidos, né, Márcio? Sim, lá na contabilidade, nós vamos chamar isso de provisionamento. Por exemplo, eu vou ter o 13º, então eu provisiono um certo valor para poder lá ter o dinheiro. O papo está bem interessante, só que nós vamos dar uma pequena pausa e já a gente continua, porque tem muita coisa legal para vir, né, Márcio? Isso aí. Estamos de volta aqui, eu com o Márcio Navarro, mestre em contabilidade, meu amigo, para a gente falar um pouquinho mais sobre finanças, investimento, planejamento financeiro. E agora, Márcio, eu queria falar com você uma coisa bem interessante. Muitas pessoas me perguntam qual é o melhor investimento. É uma das perguntas que mais eu recebo, sabe? E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, porque eu penso assim, né? Primeiramente, as pessoas, quando vão investir, elas têm que lidar com algo que é muito importante, que é a parte de comportamento. Ela tem que adiar, muitas vezes, um prazer que é imediato, uma compra de algo, para poder guardar, para realizar um sonho, muitas vezes, maior e mais importante para a vida dela. Mas a gente sabe que isso nem sempre é fácil. E você? O que você me fala sobre isso? E qual é a sua dica para esse ouvinte aqui, esse telespectador que está acompanhando a gente, poder fazer o dele? Temos um planejamento, aquele provisionamento para as despesas futuras, né? Os gastos que nós vamos ter, né, durante o ano e que ele vai chegar. Por exemplo, IPTU, IPVA, essas coisas. Quer seja no começo do ano, quer seja alguma coisa para o final do ano. Outra coisa é nós fazemos a reserva de emergência, né? Eu acredito assim que na reserva de emergência, isso daqui nós vamos fazer, pensamos numa pizza, certo? Nós não fizemos aqui a relação de despesas que nós temos? Sim. Então, e aí nós temos a nossa receita. Digamos que nossa pizza inteira é a nossa receita e nós vamos cortar ela em pedaços. Desse pedaço, eu vou pegar uma fatia e eu vou fazer como reserva de emergência. Então, o que é essa fatia? Essa eu vou guardar para caso aconteça alguma coisa que não estava no meu planejamento. Eu estou deixando aquilo ali guardado. Esse dinheiro, eu posso fazer o quê? Pegar ele e investir para que ele, não vou guardar, mas não vai ficar parado. Ele vai ficar rendendo. Então, é um valor que eu já posso pegar e investir para que ele vá se multiplicando. Voltamos para a pizza. Tiramos já uma fatia. Tem uma fatia maior, que talvez seja metade da pizza, um pouquinho mais, que é esses nossos gastos mensais. Aí vai sobrar uma fatia, e nós vamos determinar quanto é essa fatia de acordo com o nosso comportamento. E essa fatia que vai sobrar, nós vamos pegar uma parte dela e nós vamos guardar para os nossos sonhos. Aquilo que nós desejamos. Eu quero comprar um carro, ou eu quero viajar, ou eu quero, né, guardar por um tempo, mas comprar uma casa. Esse dinheiro que também é guardar, mas é para um destino diferente, também pode ser utilizado para o investimento. Para que ele não fique parado, mas ele fique rendendo, né? E aí sobra mais um pedacinho, que é aquele para eu atingir aquele desejo meu, que é o, né? E também eu posso fazer o investimento. Então eu pego esses que são para guardar, mas cada fatia destinada a alguma coisa, e aí eu utilizo ele para o investimento, para que ele possa ir se multiplicando e aquilo que eu desejo, meu sonho, possa alcançar mais rápido. Olha, maravilha isso que você falou. Muita gente trava na hora de começar porque fica ali, tem que fazer desse jeito, tem que fazer do outro. Gente, o importante é adequar a sua realidade. Márcio, tem muita coisa que a gente gostaria de estar falando, só que o nosso tempo aqui, infelizmente, ele é curto. Então, eu vou fazer o seguinte,
fica o convite para você acompanhar a continuação dessa conversa, se aprofundar um pouquinho mais no nosso canal do YouTube, lá, o Wilson de Martini, também tem bastante informação e esse bate-papo gostoso que a gente está tendo aqui com o Márcio, a gente continua por lá, tá? E o importante, como eu disse, é começar. Márcio, muito obrigado por ter vindo aqui Eu e a que gente agradeço. continua. Ó, eu espero que em pouco tempo, mas essas dicas, esses insights possam ajudar muito quem está nos acompanhando aí. Eu tenho certeza que sim. Pessoal, a gente se vê então no próximo programa. Um abraço e até lá.